E nesse trabalho chama Painted Black. Uh, enfim, para mim tem uma relação, na verdade, com o trabalho anterior, a partir de umas pinturas que eu vi da pintora Djanira, e que ela retratava, uma pintura chamava Trabalhadores do Cal e outra pintura chamava Trabalhadores do Carvão. E aí eram duas pinturas que estavam juntas ali na exposição, acho que foi na Caixa Cultural, eu vi isso há muitos anos atrás, assim. E aí, enfim, tinha essa diferença não só de contraste, né, de uma imagem para outra, tanto que você não conseguia fotografar as duas imagens e as duas saírem boas, né? Você tinha que escolher entre a escura ou a clara, digamos assim, para sair boa, né? E a outra não. E aí, nesse caso enfim, dessa fotografia, né? Eu falar dessa pintura, dessa fotografia Painted Black, eu não tinha exatamente uma cena ou uma narrativa muito definida. Ela foi feita mais a partir de enfim, de que eu penso assim como um desejo pictórico, né? Então eu queria fazer essa cena preta, né? Essa cena escura. Eu estava com isso na cabeça, né? Esse desejo, essa coisa assim. E aí eu construí meio essa, enfim, cena, essa imagem, né? Que, enfim, eu imaginei como uma luz que entra por uma caverna, né? Escura, e que aí você tem, enfim, esses animais reunidos ali. E eu absolutamente não sei, assim, o que estaria acontecendo, né? Assim, você tem, enfim, macacos, e aí tem esse gorila aqui, enfim, que eu inclusive pintei todos os animais. Eles já eram pretos, mas eu fiz tudo com carvão, assim, né? Eu acho que talvez dê para notar, assim, que todas essas, enfim, tudo que não é personagem, né, é carvão nessa imagem. Então eu usei o próprio carvão também para pintar individualmente cada um dos personagens, que já eram pretos, mas eu queria que ficasse mais preto ainda, né? E esse título, Painted Black, é referência a uma música dos Rolling Stones, que, enfim, que fala isso, né? Eu quero pintar tudo de preto e... Na, 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 I want you painted black. I see a red door and I want you painted black. Enfim, é uma referência a essa música. E vamos para o próximo. Esse trabalho lembra um pouco um trabalho que eu passei lá atrás, né, que era um trabalho da Vilma, que tem uns jacarés, né, uns lagartos assim, saindo de uns ovos. E aí, enfim, eu construí, né, essa cena, assim, como ela se passasse dentro de uma geladeira, né, na verdade. Possivelmente é outra cena de caça, assim, e tem essa ideia, na verdade, de que, enfim, eu via isso muito nos documentários sobre vida selvagem, né? De que tinha essas tartaruguinhas, principalmente essas tartarugas do mar, né? Que aí nascem ali na areia da praia e elas vão correndo para o mar e tal. E já nesse início, né? Nesse nascimento, nesse pequeno trajeto ali da areia até o mar, elas já começam a ser predadas, né? Caçadas. E até tem essa estatística que fala que a cada 1000 tartarugas, apenas uma chega à vida adulta, né? E aí foi meio a partir desse imaginário, né? Dessas referências que eu construí essa imagem. Nesse caso, ela foi toda feita fora da geladeira, assim, apesar de talvez parecer que é dentro, né? Eu fui organizando, né, esses objetos. Ali tem uma caixa de leite, um queijo e tal, essa bandeja de ovos fora da geladeira, porque, enfim, a luz da geladeira é uma luzinha super fraca, né? Então eu queria criar uma iluminação específica, né, para a cena, e também o espaço de posicionamento, né, o ângulo que eu queria pegar da cena, né, também não daria para fazer isso dentro da geladeira e tal. Então, em cinema a gente tem esse termo, né, que chama falsear, que é quando você pega um objeto e troca ele ligeiramente de lugar, ou, né, você dá uma falseada na coisa, assim, porque você quer que aquilo funcione para a sua cena, né, porque você está construindo na imagem, e aquilo, enfim, sei lá, não precisa fazer, digamos, sentido para a realidade, ou, né, ninguém precisa saber o que está por trás, digamos assim, dos bastidores, apesar de que meio que eu estou aqui trazendo um pouco dos bastidores de alguma maneira, né,
o pensamento de construção, né, dessas imagens. Então, vamos lá. Chegamos a esse primeiro trabalho, que se chama Os Amantes. Eu digo que é o primeiro trabalho porque, na verdade, esse título, né, essa temática, possivelmente, né, ela acabou virando quase que uma subsérie dentro da série Cotidiano, porque eu acho que tem até hoje talvez uns 5 ou 6 trabalhos que também chamam Os Amantes, né? E esse foi o primeiro, né? Foi o trabalho inaugural, né? Dessa espécie de... Foi uma recorrência, né? Eu não imaginava que isso ia ser assim, mas acabou que isso foi voltando várias outras vezes, né? E isso tem, enfim, relação com alguns outros trabalhos meus também, né? Em que, enfim, eu chamei de Os Amantes. Aí você não tem mais uma cena de predação, né? Não é exatamente um predador e o animal predado e a presa, mas você tem esses dois animais, né? Esses dois rinocerontes, nesse caso, que, enfim, há uma sugestão através do título de que ali há alguma espécie de relacionamento amoroso, sexual, afetivo, enfim. E aí essa recorrência, né, dessas possíveis disputas de poderes, de violência, etc. Ai, que saco, tem um cachorro gritando aqui, latindo. Espero que não esteja saindo, talvez esteja. Enfim, essa violência, né, e o poder dessas relações amorosas, esses conflitos, né, acaba aparecendo em vários dos trabalhos, e esse é um deles, assim, dentro da série Cotidiano. Aí você tem novamente uma cena de predação, né, em que, enfim, esse urso polar está aí, né, possivelmente prestes a atacar essa foca, né? E isso é realmente, assim, pensando, né, agora retrospectivamente, nessas imagens e tal, era eu acho que até hoje, na verdade, assim, eu ainda consumo esse tipo de conteúdo, né, de coisas sobre animais, e aí, enfim, uma das cenas, né, mais clássicas e mais recorrentes são essas cenas de predação, né, de caça. Tinha inclusive antigamente você podia comprar no tempo das fitas de videocassete, né? Você podia comprar eu não lembro exatamente qual empresa era, mas você tinha duas fitas que você podia comprar. Uma era em que os animais, os caçadores, os predadores ganhavam, né? Eles conseguiam pegar a vítima, né, para se alimentar, para consumir. E a outra fita era que as presas, né, os predados, conseguiam fugir. Então, dependendo do seu gosto, né, se você estava, digamos, torcendo pro predador ou para presa, você podia comprar especificamente a fita que só continha o produto, né, o material, assim, que você gostaria de ver, assim. O que é muito curioso, na verdade, né, se pensar isso assim. Mas, enfim, era uma das coisas, porque em geral nos programas, né, enfim, de vida animal e tal, você tem as duas coisas, né? Você tem, enfim, quando o predador consegue, né, alcançar ali a presa e tal, e você tem também, dependendo de como é a construção narrativa, enfim, imagens, né, da vítima, enfim, da possível vítima ou da presa, conseguindo fugir, assim. E aí, enfim, o consumidor podia comprar, né, uma ou outra fita, dependendo do gosto dele, e ver só o conteúdo que ele gostaria enfim, de acessar, né? Essa imagem, assim, especificamente, eu fiz 2 vezes. Eu fiz uma vez e aí eu não tinha gostado muito, assim, porque, enfim, a construção dela, na verdade, foi bastante difícil, porque é uma imagem que lembra, assim, até mais, eu acho, talvez, o trabalho da Vilma, porque ela é bastante monocromática, né, até, assim, você tem poucos tons ali, poucas variações, assim, de cor, e aí você tem uma construção, assim, da luz, né, dessa luz que vem de trás,
e que vai criando essa sombra fina do gelo, né, desses cubos de gelo, e que é bem complicado de fazer, né, isso, assim, porque você tem um contraste muito baixo, assim, e aí a primeira vez que eu fiz, não, enfim, não ficou muito bom, assim, né? Não dá, acho que não dava para entender tanto que era gelo e tal. Não gostei, assim, muito, e aí eu fui lá e refiz, e, enfim, fiquei bastante satisfeito com essa imagem aqui. Nessa obra, assim, uma enfim, das coisas que ao longo do meu trabalho, da minha pesquisa e tal, das minhas obras que eventualmente têm uma certa, né, recorrência, enfim, que falam bastante um certo humor, assim, né, uma ironia, alguma coisa que está ali presente, assim, nos trabalhos. Nesse caso, assim, do Lobo e as Galinhas, não é um mito, uma história, na verdade, um conto, eu acho, que eu acho que chama Raposa e as Uvas. Tem até uma música, né? Se eu não me engano, é do Reginaldo Rossi, enfim, não lembro agora. Mas que tem esse ser, né, que olha assim e deseja tal coisa, mas aí ele não consegue alcançar e desdenha, enfim, da coisa. E eu tinha um pouco isso em mente, na verdade, quando eu fiz enfim, esse trabalho, né? Que, enfim, você tem essas galinhas, né, no ambiente do banheiro, assim, vários desses trabalhos são no ambiente do banheiro, né? É, e aí você tem essas galinhas que estão, enfim, tem uma, às vezes depende, essa imagem eu já expus assim algumas vezes e, enfim, dependendo as pessoas nem reparam muito que tem essa outra, é uma cabecinha só, né, da galinha saindo ali pelo meio, né, do papel assim. E, enfim, eu aproveitei as características lá do banheiro também da casa da minha mãe, tipo essa curvatura, né, enfim, dessa saída de água e tal, que eu acho que era da pia, tá? Para montar, né, essa imagem, assim. Esse trabalho eu acho que está bem dentro, assim, daquilo que eu tinha falado, né, sobre o kit, né, sobre o brega e sobre essa minha investigação também em torno disso, assim, porque você tem aí vários recortes, na verdade, né, enfim, nessas expressões e tal, uma coisa que me interessa muito nisso, assim, é porque esses objetos, né, por exemplo, uma imagem dessas, né, desse gatinho, é também, novamente, uma daquelas folhas que você mexe, assim, né, e que aí a imagem muda. Então, nesse caso, era uma imagem dessas borboletas. Aliás, tinha essa borboleta grande numa flor e no outro você tinha o gatinho com umas borboletas também, que, enfim, obviamente foram todas colocadas digitalmente, né? Mas me interessa muito essa dimensão, assim, do que as pessoas acham bonito, né? E por quê? E especialmente desse apego, desse afeto que elas têm por esse tipo de produtos, né? E aí, enfim, você vai tanto de, sei lá, uma obra de arte que está, enfim, não exatamente que está no museu, mas que está na coleção, né, de um colecionador privado e tal, que vale alguns milhares de reais ou até mesmo milhões, ou uma imagem dessas, assim, né, que, enfim, vende por R$ 1,99 ou por aí, nesses camelôs, né, assim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Saara, que é esse centro de comércio popular, assim, e que tem assim, muitos desses objetos, né, dessas coisas que eu utilizo nos trabalhos, eles vêm desse lugar, assim, né, do Saara. Lá em São Paulo tem eu acho que é 25 de maio, de março, algo assim. Eu nunca fui lá, né? Tenho até curiosidade, assim, interesse de ir para ver, né, o que tem, assim. Mas enfim, que é um grande comércio, né, popular, tal. E aí tem essa investigação, né, do que é considerado bonito e do que é brega. E eu acho que de uma certa maneira, eu acho que, enfim, a arte contemporânea, né, de maneira geral, pode também tensionar um pouco isso, né, e trazer esse tipo de imagem, de provocação e tal. Nesse caso aí, eu construí, né, essa imagem muito a partir do que estava ali já, que era esse gatinho com as borboletas,
E aí eu fui adicionando, né, ali essas borboletas, as últimas, né, o primeiro plano aqui na frente. Eu fui adicionando borboletas que fazem parte do meu acervo, né? Inclusive vocês podem ver aqui. Nossa, essa luz eu fico com a pele tão branca, que horror. Ia comprar uma outra para ficar mais marronzinho. Ai, não vou entrar em Wakanda assim, a louca. Ó, aí tem essa aqui, mas acho que já deu pra reparar, né? Essa aqui é mais LGBT. Ai, peraí. Essa aqui. E a outra meio bandeira trans, uma coisa assim, né? Bem queer ela, toda bicha. E, enfim, voltando aqui, e aí é isso, é uma investigação em torno né, do que as pessoas acham bonito ou não, do que é brega ou não, enfim. E nesse caso tem essas borboletas que eu coloquei ali em primeiro plano e que elas de uma certa forma completam, né, o que está ali dentro da imagem. Então essa dimensão de embate, né, entre o mundo aqui fora, tridimensional, etc., em que a gente vive, e esse mundo das imagens está sempre colocado com uma fricção, né, entre as duas coisas em vários dos trabalhos assim que eu trago, não só nessa série, mas enfim, que eu já investigo há alguns anos assim. E aí nós chegamos nesse trabalho que eu chamei de The Gaze, e na verdade ele tinha um outro título, enfim, e aí depois eu resolvi mudar para esse título porque eu achei que tinha mais a ver, na verdade, enfim, com o trabalho, com o que eu estava pensando e tal. E esse, enfim, The Gaze, né, esse nome assim, em inglês, ele dentro da teoria, na verdade, do estudo de cinema, né, da teoria cinematográfica e tal, tem esse termo, né, que tem, ele se refere um pouco ao olhar, na verdade, mas é meio que o ato de olhar, né, então não é só o olhar separado, mas o olhar como um gesto, um ato, algo nesse sentido, assim. Então você tem, por exemplo, o que eles chamam de the male gaze, que é esse olhar masculino, que é, enfim, em geral um olhar que é muito, na verdade, hegemônico, né, em que a maioria das produções, né, de Hollywood clássica, por exemplo, você tem esse recorte do olhar, né? Então toda a ação, enfim, tudo que ali está acontecendo com os personagens e tal, aquilo é como se estivesse sendo feito enfim, para esse espectador, né? Esse homem universal e tal que está ali não comandando, mas observando, né? Então tem o sentido do voyeur, né? Do voyeurismo também. Enfim, e dentro desse trabalho aqui especificamente, tem enfim, foi um trabalho que eu construí, assim, a partir... Tem duas referências, na verdade. Uma acho que é Tanaka Tatsui, o nome dele, que é um artista japonês e que ele faz... Eu conheci pelo Instagram, assim, ele faz... enfim, ele chama de Miniatures Calendar, que é enfim, são umas miniaturas, assim, ele constrói cenas também, né? Com miniaturas e tal. Enfim, outra referência, na verdade, que eu usei assim, para a construção dessa imagem é uma pintura até, enfim, bem famosa do Caravaggio, né, que é esse pintor italiano, enfim, que também é, né, hiper mega conhecido, sim, e especificamente uma pintura de Narciso, né, que, enfim, essa lenda greco-romana e tal, desse ser, né, que era muito bonito e que, enfim, que se apaixonou pelo próprio reflexo, né, ao se ver na superfície de um lago e tal. E aí, nesse caso, assim, enfim, que eu estava falando desse enfrentamento das imagens, ou desse diálogo, né, com esse mundo da imagem e tal, especialmente com a imagem técnica, né, da fotografia e do vídeo, assim, tem relação com isso. Nesse caso, enfim, é um boi, né, um touro, uma vaca, acho que é um touro, que está observando essa superfície, né, e ao mesmo tempo ele tem o reflexo dele refletido ali, e possivelmente ele está observando a si,
ou ele está vendo esse objeto de desejo ali, que no caso é enfim, é uma imagem, né, que é uma grama, né, um campo assim de grama, artificial também, né, e que, enfim, ele está ali muito próximo dessa imagem, né, olhando, e ao mesmo tempo aquilo também é, né, só uma imagem, assim, e inclusive é uma tela de celular que eu usei para fazer essa composição, né. E eu acho que isso tem, na verdade, assim, eu utilizo esses animais, né, essas miniaturas e coisas, mas eu acho que eu estou o tempo todo falando da gente, né, das nossas relações, assim, com objetos, com outras pessoas, com, enfim, do mundo que a gente vive de maneira geral. E aí tem essa ideia também, né, de que você está, especialmente no celular, né, no tablet também, mas que a gente está cada vez mais próximo dessas telas e quase que imerso, né, ali nesse mundo da imagem. Então, os objetos de desejo eles estão ali, né, assim, literalmente, ou não exatamente literalmente, porque são imagens e não as coisas em si, mas você está passando ali, né, e você tem essa relação tátil, né, com a imagem e tal. Então, é muito dentro desse escopo, assim, que vai parte da minha investigação artística, né? Então, eu trago isso nesse trabalho, dessa série. Eu vou passar aqui a imagem, né, que eu usei do Caravaggio, então foi essa imagem do Narciso, né? Observando assim, dentro enfim, nesse lago, né? Vamos aqui para o próximo. Nesse trabalho eu volto, né, nesse tema, nessa recorrência, né, dos amantes, tanto que eu chamei os amantes 2. E, enfim, eu produzi essas silhuetas, né, assim, então aí tá também, enfim, dentro dessa imagem, né, essa relação toda que eu trago entre o predador e a presa, né, entre esses iguais que estão ali numa relação de aproximação, ao mesmo tempo em que há um estranhamento e tal. E nesse caso, enfim, através dessas silhuetas, né, você tem esses dois cervos ou dois veados, assim, com essas galhadas, né, esses chifres, e ao mesmo tempo essa imagem enfim, de um tigre, uma pantera, uma onça, algo nesse sentido, que está ali meio que ou não é, enfim, possivelmente faz parte de um desses, ou tá junto, né, de um desses personagens. E, enfim, na verdade, na construção, assim, desse trabalho, dessa cena, vinha muito uma coisa, enfim, de certa maneira um autorretrato das minhas relações, na verdade, assim, que durante, enfim, um bom período enfim, acontecia de conhecer pessoas, né, em aplicativos de pegação e tal, e dessa coisa de você, sei lá, sair no meio da noite, de madrugada, e ir para casa de alguém que você nunca viu na vida, né, um desconhecido, assim, e que, na verdade, você nunca tem muito certeza, assim, do que vai acontecer e até se enfim, tanto da pessoa não, na verdade, que não te conhece, então eu também era um possível risco ali, né, dentro dessas relações, dessas condições, quanto do outro, obviamente, né. Então eu trouxe, enfim, isso de uma certa maneira dentro dessa imagem, né, desse trabalho, e que tem enfim, para mim tem também essa outra, acho que é um ditado também popular ou algo do tipo que fala do, do lobo em pele de cordeiro, né? Enfim, tá um pouco dentro desse imaginário também, assim. Bom, e aí tem esse trabalho chama Ushering in Banality, e que esse é o título, na verdade, de uma obra do Jeff Koons, né? O artista americano e tal, mega famoso, e que, enfim, dentro da série Banality, né? Que é essa série sobre... Enfim, tem esse título de banalidade, assim, né? E que nesse trabalho dele, ele diz que ele está ushering in banality, né? Que é meio conduzindo, assim, a banalidade, assim. E, enfim, eu pensei muito nessa ideia da banalidade e da questão, né, do brega, do kit e tal. Isso, enfim, você tem muito em relação ao trabalho, né, desse artista, que é o Romero Brito, que é um artista aqui brasileiro, que é até bastante conhecido, né? Porque eu quis, na verdade, trazer essa referência, assim, né? Esse trabalho dele
justamente porque a série chama Cotidiano e é uma, enfim, é um tipo de produto, né, cultural, assim, que ele está presente em, enfim, em diversos segmentos, assim, sociais, digamos, né? Então, tipo, no aeroporto tem coisa lá, produto dele, né, uma estátua, não sei o quê. Tipo, enfim, você vai. Eu acho que tem uma. Dentro, né, do circuito da arte contemporânea e tal, ele é uma. Obviamente, uma figura não muito bem vista e tal. E, assim, realmente, né, o trabalho dele e o discurso dele trazem justamente essa ideia de banalidade, assim, pelo menos para mim, assim, de que é uma besteira, né? Assim, porque é para ser bonitinho e as pessoas ficarem felizes, alegria e tal. E isso é meio que um dos fundamentos, né, do kit, assim. Tem esse livro do Abraham Moles, que é, enfim, um trabalho muito importante para quem tem interesse, né, sobre esse termo, esse campo, assim, que ele fala, enfim, inclusive o subtítulo do livro, que é Kit, a Arte da Felicidade. E aí enfim, é um certo apego, uma intenção, né, de recorrer em uma certa sentimentalidade, né, que é muitas vezes esvaziada, assim, né? E nesse caso enfim, eu resolvi trazer uma imagem que tem uma certa carga gráfica de violência, mesmo que seja bastante cartunesca, né, ainda assim, mas para trazer isso dentro enfim, desse trabalho dele, que na verdade isso aí é um objeto, né, acho que era um porta-copos que ficava na casa da minha mãe, assim. E, enfim, ela, né, tinha isso, assim, e aí eu resolvi fazer o trabalho utilizando, né, isso, assim, e tem um certo sentido de uma certa provocação, assim, também, né, enfim, ao utilizar uma coisa que é tão rejeitada e colocada como lixo, né, e, enfim, dentro desse campo da arte, então tem, enfim, algum tensionamento aí dentro disso também. E aí, enfim, eu construí, né, essa cena, assim, que traz enfim, esse pato, cisne, alguma coisa assim, que já foi todo destroçado, né, provavelmente por esse animal ali, que eu acho que é um guepardo, pelas pintas, assim, e aparentemente esse patinho tá ali como sendo o próximo, né, a próxima vítima dentro enfim, dentro dessa cena, e aí você tem essas oposições ali, eu utilizei o preto, né, da borda do prato para criar essa espécie de contraste, que é o que o Brito usa no trabalho dele, né, são enfim, essa borda, né, muito marcada de preto e tal, e é meio que uma bagunça cromática, inclusive, né, assim, é tão automático, né, e tão, enfim, é uma pena, né? Mas ele é, né, super rico e tudo mais, mas não. A qualidade é complicado, né? É, enfim, aí tem esse patinho como essa coisa, né? Tem essa expressão também que é caiu como um patinho, né? Então, que é esse símbolo de inocência e tal. E dentro disso, assim, enfim, dentro dessa composição, eu utilizei o trabalho de um artista lá do Renascimento, né? Que é o Peter Bruegel, que, enfim, na verdade ele formou, assim, né, de uma certa maneira, uma família de artistas, porque o filho e o neto dele também vão pintar, assim. Nesse período, né, não era a profissão, né, de artista era uma coisa que também era passada, né, você tinha famílias, né, de artistas e então o pai passava para o filho, que passava para o filho, e não era uma coisa necessariamente super extraordinária, né, ser artista. Era, enfim, como ser, sei lá, padeiro, sapateiro, né, uma profissão, digamos, comum, assim, e que era, enfim, passada, né, de pai para filho. E aí, nesse caso, essa pintura, né, essa é uma das minhas obras assim favoritas, tipo da vida mesmo, que, enfim, e que chama Paisagem com Queda de Ícaro. Na verdade, essa pintura, assim, ela é provavelmente uma cópia
que alguém fez da pintura original do Bruegel, que provavelmente foi perdida, né? Então, o que chegou a nós é uma cópia, uma reprodução, né? O que eu acho muito interessante também, né? De você pensar essa condição, né? Da cópia, do original e tal, da representação, né? E aí, enfim, você tem essa paisagem e tal, com várias coisas acontecendo. E aqui no cantinho embaixo do navio, né, descendo, você tem essas perninhas ali na água, que são do Ícaro, né? Enfim, que também, né, outra lenda, mito tal, que o pai dele, que eu acho que é o Dédalo, se eu não me engano, teria construído, né, essas asas de cera e tal, para eles conseguirem fugir, enfim, o Ícaro teria voado próximo demais ao Sol, né, e as asas de cera derreteram e ele caiu no mar e morreu. E o que eu acho muito interessante enfim, dessa pintura, né, dessa construção, é que, na verdade, a, a morte em si, a tragédia e todo, né, esse peso dessa grande lenda e tal, ele é simplesmente alguma coisa que está acontecendo ali no cantinho, né? Então você tem uma certa banalidade, assim, enfim, de tudo, né? Dos grandes acontecimentos, e tudo depende do ponto de vista de onde você está olhando. Tipo, as pessoas estão ali trabalhando, né? As ovelhas pastando, e ninguém está nem aí pro Ícaro que caiu lá no meio do mar, ninguém sabe, né? Então essa ideia também de banalidade e tal, inclusive da violência, né? Que eu trago no trabalho, né, anterior ali, foi algo que, enfim, conectou, né, para mim essa obra, né, do Renascimento, né, de vários séculos atrás, com o trabalho que eu produzi em cima enfim, dessa obra, desse produto, né, na verdade, do Brito.